Deixa eu começar esse vídeo falando uma coisa difícil de entender e que muita gente pode me condenar por isso, mas um dos maiores poderes que eu descobri nessa vida é ser egoísta. Para, você não pode começar o vídeo falando um absurdo desses, cara. Mas fazer o quê? É verdade, a palavra pode até assustar, parece ser feio, mas eu tenho que ser honesto aqui. Foi quando entendi isso que minha vida mudou completamente. E não tô falando da boca pra fora. Quando eu explicar um pouco minha perspectiva sobre o mundo, como os sistemas operam e o que é preciso fazer para alcançar o tão esperado sucesso, você vai entender. E para me ajudar a explicar tudo isso, eu vou usar uma cena de filme, o meu trampo, o quanto eu ganho e algumas outras histórias bizarras que aconteceram pelo mundo, tudo com a intenção de fazer você sair daqui pensando: realmente eu tenho que ser mais egoísta. Ô seu imbecil, será que você já pesquisou sobre o significado dessa palavra? Sim, eu já pesquisei. Vem aqui olhar comigo. Egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Em outras palavras, é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar. Não é possível que você ache certo as pessoas serem assim. Eu sei como é. A vida toda a gente é ensinado a ser altruísta, a pensar no próximo, e não tô falando que isso é errado. Só acho que o problema não tá no egoísmo em si. O problema tá nisso aqui, nos nossos interesses, opiniões, desejos e necessidades. Agora relaxa aí que eu vou te explicar melhor. É inegável, muito do que a gente deseja nessa vida é fabricado por esse mundo corrompido que vivemos. Então tudo isso aí que eu grifei, muitas vezes nem é nosso, é só uma construção social. E conforme o tempo passa, a gente começa a olhar única e exclusivamente para essas necessidades construídas, se esquecendo totalmente de olhar para o que o nosso coração realmente quer. Mas eu não vou ficar aqui me enrolando nesse papo filosófico e bonitinho. Deixa eu te contar sobre uma cena que ilustra muito bem isso que tô falando. É uma cena do filme Ficção Americana, que inclusive é muito bom, tá? Eu recomendo pra quem tiver interesse. Basicamente é a história de um escritor culto, intelectual, cheio de talento, um cara estudado que escreve livros densos, sofisticados, mas que não vendem. A crítica até elogia seus livros, mas eles não são nem um pouco populares. E o que mais incomoda esse escritor frustrado é que quando ele pega e olha pro mundo, ele percebe que os livros que mais vendem, os best-sellers, os grandes e mais prestigiados escritores do momento são completamente vazios, estúpidos, caras que escreveram histórias forçadas, que se escondem atrás de minorias, lutas sociais, e o livro fica relevante apenas por isso, porque se for ver a qualidade mesmo, é uma bosta. Yeah, the kind of book critics call important and necessary, but not well written. Exactly. É bem disso que a gente tá falando aqui. Só que em uma noite cheio de raiva, esse escritor vai lá e decide jogar esse jogo. Incorpora um ex-presidiário negro e escreve um livro se passando por essa suposta pessoa. Ele adapta seu vocabulário, escreve de qualquer jeito e em menos de um dia termina o seu livro. Ele entrega o livro pro seu agente só pra testar um negocinho. O agente apresenta para alguns críticos e algumas editoras e adivinha, querem publicar o livro. No one's ever offered that much to me. As a joke. Well, now it's the most lucrative joke you've ever told. Logo que o agente recebeu e leu o livro, ele nem queria mostrar para os seus contatos porque achou que fosse uma porcaria. You didn't even want to send it out the other day. I know, I broke the first rule of sales. Never underestimate how stupid everyone is. Mas agora ele tá louco para publicar. Ele só precisa convencer o nosso amigo escritor, que não conseguiu se convencer de publicar essa porcaria. I'm not selling. Why not? Because it's trash, Arthur. Admirable, but you also haven't made any money. Does your mom need help these days? Ele começa a mexer com o escritor, começa a apelar, a criar uma necessidade dentro dele, ou melhor, criar um sentimento de desespero para fazer dinheiro a qualquer custo. E depois de muito insistir, ele finalmente o convence. It's not great literature, but satisfies an urge. For most of your career, your books have been good, complex, but they're not popular because most people want something easy. Eles publicam o livro e, como esperado, é um estouro. Esse é o livro mais popular, vende pra caralho, vira best-seller, ganha contrato de filme, ele é chamado pra palestrar e tudo mais. Pela primeira vez na vida, ele inverteu seu processo de criação. Ele fez o que a sociedade pedia, o que o mundo estava mostrando que dava certo. Escreveu algo completamente fútil e estúpido pra ele. E deu certo. Yes! The dumber I behave, the richer I get. Bom, seria legal chegar aqui e falar que essa é uma realidade que só acontece nesse filme.
Mas não é. É só você olhar para qualquer canto, para qualquer área, e logo você vai encontrar alguém que você acha estúpido e patético fazendo muito dinheiro. E são bem nesses momentos que surge aquela voz na cabeça, fazendo o mesmo papel do agente na cena. Aquela voz que diz: e se eu tentar seguir por esse caminho? E se eu criar coisas que não tenham nada a ver comigo, que eu acho uma porcaria, mas que as pessoas certamente vão consumir? Afinal, foda-se, né? Eu tenho que tocar a minha vida. É melhor a mãe deles chorando do que a minha. Is it bad to cater to their tastes? If you're okay feeding people's base desires for profit, I'm okay with giving the market what it wants. Essa é uma discussão bem complexa. Seja lá qual for a área que você atue, você sempre vai dar de frente com esse dilema. Aqui no meu caso, é a mesma coisa. Sempre que eu tô tentando criar alguma coisa, surge esse conflito. É como se dois extremos dentro de mim começassem uma discussão. De um lado, tá o lado comercial dizendo: faz esse vídeo ser viral a qualquer custo, dá exatamente o que o mercado quer, monetiza, ganha dinheiro e que se dane o resto. E do outro tem aquela voz que me diz pra curtir o processo, pra criar algo significativo, algo verdadeiro, autêntico. E enquanto isso eu fico ali no meio tentando conciliar esse diálogo. Essa é a dor de todo criador, empreendedor, ou seja lá como você queira chamar. E até para tentar ilustrar isso aqui que eu tô falando de um modo geral e bem simplificado, pense em dois extremos aqui. De um lado, a gente tem a arte pura, e no outro extremo, o comércio, a pura necessidade de vender. No extremo esquerdo, a gente encontra caras como Van Gogh, que simplesmente fazia a sua arte para ele mesmo, para ele botar para fora o que sentia. Ele continuou fazendo a vida toda isso mesmo vivendo na miséria, tanto é que o sucesso dele só veio acontecer depois da sua morte. Alguém compra as suas pinturas? No. Então você é pobre. Sou bem pobre. Então você, na verdade, acredita que Deus te deu esse dom? Porque Ele quer te manter na miséria? Eu nunca pensei nisso dessa forma. E conforme a gente vai avançando nessa linha para a direita, a gente vai deixando um pouco esse lado da arte pura e avançando mais para o comércio. E quando a gente chega bem no meio desse caminho, a gente pode encontrar figuras como Steve Jobs, um cara que era obcecado pelo produto, pela melhoria, pela criação, mas que também encontrou algo que as pessoas desejavam, que as pessoas pareciam precisar. Ele fez o seu comércio, o seu marketing, e na junção dessas duas coisas, acabou sendo para muitos um dos homens mais relevantes e bem-sucedidos que já existiram. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. E continuando seguindo por essa linha, a gente finalmente chega no extremo direito, onde a gente tem os Jordan Belfort da vida, um cara que criou nenhuma arte em si. A arte dele basicamente era vender merda, vender ações que não valiam nada enganando seus clientes para enriquecer. I was a careful criminal. I had played the game of crime very carefully for many years and covered my tracks. E é nesse ponto que a gente vai encontrar os nossos amigos do esquema de pirâmide, os que fazem e-books no ChatGPT sobre como ficar rico em 10 dias, os que vendem cursos sobre como vender curso, basicamente aqueles que não estão nem aí com a forma ou com o meio. Tudo que eles querem mesmo é fazer dinheiro. É você quem paga a conta do seu cartão de crédito? Ótimo! Pega o telefone e começa a discar. O seu senhorinho tá querendo te despejar? Ótimo! Pega o telefone e começa a discar. A sua namorada te acha um maldito perdedor inútil? Ótimo! Pega o telefone e começa a discar. Eu quero que lidem com os seus problemas ficando ricos! E por mais que aqui a gente possa ficar condenando esse lado direito, na prática fica bem claro que o mundo acaba empurrando a maioria para esse lado. É exatamente esse processo que a gente viu acontecer com o escritor na cena que eu mostrei. Ele a carreira toda tentou ficar mais pro lado esquerdo, mas as circunstâncias e as suas frustrações fazem ele ir pro outro lado. E pior, na hora que ele vai pro lado direito, é justamente quando a sociedade o recompensa. E esse processo é muito real. Basta pensar na sua vida que você vai perceber gente ganhando mais que você, pessoas que você julga como estúpidas se dando melhor, ou então vai ver que tem pessoas que te rejeitam por você não poder proporcionar a vida que elas querem. Vai ver o aluguel atrasado, o sofrimento de não ter condições de dar uma vida melhor pro seu filho, a impotência de não poder ajudar sua mãe doente. Aí é foda. Chega num ponto que, quer saber? Foda-se. Jogar esse jogo parece ser nossa única alternativa. É inevitável, a maioria acaba indo por esse caminho. E a consequência é que vemos isso se refletindo na sociedade. A gente vê pouca gente buscando criar algo novo, algo autêntico. E não é por falta de criatividade, não. É por medo, por desespero, por necessidade. Vemos uma sociedade de imitadores, meros copiadores. E não me leve a mal, não. Copiar pode até ter seu valor, como para aprender uma técnica ou usar palavras para se comunicar. Para ser engenheiro, você precisa aprender técnicas específicas para aplicar na construção de uma ponte, por exemplo. Essa imitação técnica tem seu lugar e é útil.
O problema começa quando ela deixa de ser apenas técnica e passa a ser para todo o resto, para a estratégia, para o pensamento, para os desejos, para a criação. Se a gente pegar o ramo de criação de conteúdo mesmo, você facilmente percebe. Entre em qualquer rede social e você vai perceber trendzinha para cima e para baixo, é gente copiando o vídeo dos outros, usando os mesmos formatos, ganchos, é vídeo porcaria feito por inteligência artificial que engana um monte de gente achando que é verdade. Fica bem claro que o interesse da maioria não é ser real, não é entregar alguma coisa verdadeira ou sei lá, alguma coisa de valor. O que importa mesmo é viralizar e muitas vezes, quanto mais estúpido, mais viral. Ou pior, muitas vezes, quanto mais se engana, mais se vende. Enquanto aquilo que leva tempo, dedicação, muitas vezes não viraliza. E é claro que aqui tem um pouco de tom de desabafo, porque eu sei bem como é isso. Às vezes gasto meses fazendo um vídeo e no final nem monetiza. Aí me aparece um cara que fez um vídeo todo em 15 minutos usando inteligência artificial e bum, tá lá estourando e ganhando muito mais. Isso quando não aparece gente que simplesmente copia o seu vídeo e performa muito melhor. Acontece com muito mais frequência do que você imagina. Às vezes é como se o mundo nos dissesse: pare de perder tempo tentando criar algo de valor. Jogue esse jogo e sua vida vai se resolver. E é difícil não se deixar abalar por tudo isso. É difícil permanecer fiel ao que você realmente acredita, sem ser corrompido, digamos assim, por seus desejos e necessidades. E é justamente nesse contexto que o egoísmo se torna tão importante. E cuidado, porque muita gente acha que o egoísmo aqui é tacar o foda-se pra sociedade e focar simplesmente em fazer o seu dinheiro, não importa como. Mas não é, até porque ao fazer isso, você só tá alimentando esse ciclo corrompido. Você acha que tá sendo egoísta, rebelde, mas na verdade está sendo um altruísta com o sistema, tá compactuando com tudo isso. É assim que a maioria vive, como um mero produto desse meio, sempre correndo atrás de algo, sempre com a sensação de que falta alguma coisa, sempre tentando se adaptar a esse mundo doente, sem nem perceber que ao tentar fazer isso, elas só estão ajudando a manter tudo exatamente como tá. O verdadeiro egoísmo que me refiro aqui é o contrário disso. É cagar para essas necessidades e desejos externos que esse mundo corrompido cria e buscar atender suas necessidades e desejos internos. É o egoísmo de ir atrás do que realmente desperta a sua curiosidade, de criar o que você acredita, de dar forma ao que existe dentro de você. Mas calma lá, não se deixe emocionar com esse papo, porque eu tenho que ser sincero aqui. Criar o que você acredita não garante sucesso, reconhecimento e muito menos estabilidade para sua vida. Por isso é muito difícil alguém escolher esse caminho. E na minha humilde opinião, o colapso que a gente vê acontecendo na sociedade vem justamente disso, da incapacidade individual de criar, desse mundo onde a maioria é empurrada a vender a própria alma em troca de segurança e aceitação. Só que o que poucos percebem é que quando o indivíduo deixa de criar a partir de si, ele se torna apenas um transmissor da própria doença coletiva. A gente pode até olhar para o mundo e ver inovação, tecnologia, progresso, mas a grande maioria dessas evoluções acabam servindo para aumentar ainda mais os problemas de sempre. Isso acontece porque a raiz de todo o progresso ainda é o medo, a vaidade, a inveja, a necessidade de validação, a necessidade de enriquecer rápido. E quanto mais todo mundo estiver correndo atrás disso, quanto mais os indivíduos se tornarem cópias uns dos outros, mais o mundo apodrece. Quando eu te procurei com aqueles cálculos, nós achamos que poderíamos iniciar uma reação em cadeia que destruiria o mundo inteiro. Eu me lembro disso, sim. O que é que tem? Nós destruímos. É como se cada pessoa fosse uma célula de um organismo maior. E se as células estão doentes e cada uma delas continuam fazendo as mesmas coisas das outras que também estão doentes, é inevitável, o corpo inteiro acaba adoecendo. Por que você acha que toda nova tecnologia revolucionária que teoricamente deveria facilitar nossa vida, na prática, só deixa a sociedade ainda mais doente? É a internet, é a televisão, é celular, é rede social, é inteligência artificial. É inegável que muita gente se beneficia dessas invenções e que essas ferramentas, sem dúvida, podem ajudar a nossa vida. Mas quando a gente olha para o todo, parece que essas ferramentas realmente só contribuem para deixar a sociedade cada vez mais doente. E posso te falar que a maior ilusão aqui é achar que dá para curar a sociedade sem curar o indivíduo. We need more understanding of human nature because the only real danger that exists is man himself. We are the origin of all coming evil. Esse ciclo se repete e vai continuar se repetindo porque a gente insiste em atacar o sintoma, não a causa. Queremos mudar o mundo de fora para dentro, com novas ideologias, sistemas, revoluções, tecnologias, mas como já disse, tudo isso nasce da mesma mente confusa que criou o problema. É como se a gente tentasse sair do buraco, desenvolvendo coisas que nos ajudassem a cavar ainda mais fundo.
A verdade é que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o criou. E é exatamente isso que a gente faz o tempo todo. Tenta resolver as coisas com a mesma consciência. Continuamos movidos pelo medo. É ele quem nos guia. É o medo que dita nossas escolhas, nossos objetivos, nossos relacionamentos, nossos desejos, como agimos. E pior, ainda nos convence que viver na segurança é onde vamos encontrar a paz. Que é exatamente assim que vamos encontrar a felicidade, o amor, a liberdade. Mas e se a gente invertesse esse processo? E se a raiz das nossas ações não fosse mais o medo, mas o amor? Não aquele amor romântico de filme de Hollywood, mas o amor que permite a gente olhar para dentro e fazer aquilo que nosso instinto puro deseja, aquilo que nossa alma pede. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Eu acredito que é com essa consciência que podemos fazer o nosso melhor nessa vida, que podemos entregar nosso verdadeiro potencial e realmente alcançar aquilo que lá no fundo buscamos. Quando se entra nesse estado, você percebe uma mudança brusca na sua vida. Você para de correr contra o tempo. O processo vira seu amigo e o tempo se torna seu grande aliado. Outro dia eu postei um vídeo sobre o filme Gattaca, e o que acho interessante nesse filme é que ele passou exatamente por isso que eu tô falando. Apesar de hoje ele ser reconhecido, na época do seu lançamento ele foi bem fraco. Isso porque logo que surgiu, ele foi taxado pela indústria como um filme de ficção científica, e aí a galera ia no cinema pra ver ação, pra ver aquela coisa bem Star Wars. Mas Gattaca não tem nada a ver com isso. Quem ia pro cinema e encontrava um filme bem mais paradão, com muitos diálogos, era outra proposta. Resultado, o filme no início recebeu críticas bem ruins, e afastou as pessoas. Mas aí o tempo foi passando e o público certo foi encontrando esse filme. E hoje ele se tornou um filme bem popular e apreciado. Time is the ally of good films and good writing and good music. You know what I mean? People will discover it over time. Time has been the friend of Gattaca. Com o filme Clube da Luta, foi a mesma coisa. Hoje a gente vê um sucesso inquestionável, mas na época não foi bem assim. O filme passou por muitas críticas antes disso. A load of rancid, depressing swill from start to finish. Rex Reed, The New York Observer. A witless mishmash of whiny, infantile philosophizing and bone-crushing violence. Kenneth Turan, LA Times. Entendeu o que eu quero dizer com o tempo é aliado de coisas boas? E é claro que na teoria isso é lindo, mas às vezes a gente parece não ter tempo. A gente sabe que na nossa vida muita gente pode depender de nós, pessoas que dependem do nosso trabalho, do nosso dinheiro, do nosso suor. E nesse cenário, como é possível sonhar com algo diferente? Queremos tanto proteger aqueles que amamos que sacrificamos a nossa própria vida por isso. E o egoísmo aqui é saber que tem momentos que se você não se salvar, todos que dependem de você também se ferram. É como se fosse a mesma situação da máscara de oxigênio do avião. Quando dá merda, você precisa colocar primeiro em você. Eu sei que pode ter uma criança que você ama do seu lado e que você daria sua vida para salvar ela. Mas se você não resolver o seu problema primeiro, você só vai prejudicá-la. Na tentativa desesperada de salvá-la, você pode acabar ficando sem oxigênio e acabar matando ela. E é desse egoísmo que eu tô falando. Para fazer o bem para os outros, muitas vezes é preciso fazer o bem para si mesmo primeiro. Eu acredito muito nessa visão. Até achei interessante quando vi o ator Matthew McConaughey falar exatamente sobre isso em um podcast recente. Ele estava falando sobre os 10 objetivos da sua vida que ele escreveu ainda bem jovem. I don't know what I'd add to that. E dentre todos eles, o que me chamou mais atenção foi o número 5. Be an egotistical utilitarian. Ser um egocêntrico utilitarista. Essa é a parada que tô tentando explicar. Alguém que transforma o próprio egoísmo, as próprias vontades, desejos e interesses em algo útil para o mundo. Quando você chega nesse ponto, a sua ansiedade perde força, a depressão também, porque aqueles pensamentos que antes giravam em espiral para dentro, agora encontram vazão para fora, na tua criação, na tua arte, no que você expressa. E quando eu falo de arte aqui, não pense em museu, cinema ou galeria. Pode ser qualquer coisa que faça você botar para fora o que sente. E só você sabe o que é. Mas para isso, precisa aprender a ouvir verdadeiramente o que vem aí de dentro, sem se importar com o que o mundo vai dizer. É nesse ponto que você se torna um egocêntrico utilitarista, alguém que a partir de si consegue entregar o melhor para os outros. É onde o eu encontra o nosso, é onde a tua verdade pessoal se transforma em algo que serve de verdade, e não em mais um produto do mesmo sistema doente que diz te servir.